Hoje vamos falar sobre a eternidade baseado na Bíblia, que podemos explorar várias passagens que tratam desse tema central para a fé cristã. A eternidade é o conceito de uma vida que transcende o tempo e continua para sempre na presença de Deus. Neste estudo, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a eternidade e como isso afeta nossa vida no tempo presente. A eternidade como um atributo de Deus é um conceito fundamental na teologia cristã, e está intimamente relacionado à natureza divina de Deus. Aqui estão algumas reflexões sobre esse tema. A eternidade refere-se à ausência de começo ou fim no tempo. Deus é considerado eterno no sentido de que ele existe fora do tempo como o conhecemos. Ele não está sujeito às limitações temporais que afetam a criação. Enquanto vivemos em um mundo finito e temporal, Deus habita na eternidade. Isso significa que ele não é limitado pelo tempo ou pelas circunstâncias temporais. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não mudando com o passar do tempo. Hebreus capítulo 13 e verso 8. Vamos explorar algumas passagens e como elas contribuem para a definição bíblica da eternidade, especialmente no contexto da natureza eterna de Deus. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar hábito e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57 e verso 15. Neste versículo, vemos uma descrição da grandeza e transcendência de Deus. Ele é chamado de alto e sublime, o que indica sua posição acima de toda a criação e de toda a limitação terrena. Além disso, ele habita na eternidade, o que significa que sua existência não é limitada pelo tempo. Enquanto nós, seres humanos, estamos sujeitos ao fluxo temporal, Deus está além dessas restrições. Ele é atemporal, existindo desde antes da fundação do mundo e continuará existindo para sempre. Essa visão da eternidade de Deus nos lembra de sua grandeza e imutabilidade. Salmo 90 e verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Este versículo do Salmo 90 também enfatiza a eternidade de Deus. Ele existia antes mesmo da criação do mundo. Enquanto os montes podem se desgastar e a terra pode passar por mudanças, Deus permanece o mesmo, de eternidade a eternidade. Ele é o ser eterno, imutável e constante em meio às mudanças da vida terrena. Essa compreensão da eternidade de Deus nos oferece uma base sólida para nossa fé, pois podemos confiar em seu caráter eterno e em sua fidelidade que perdura para sempre. Portanto, ao considerarmos essas passagens, vemos que a definição bíblica de eternidade está intimamente ligada à natureza eterna e atemporal de Deus. Ele é o ser que existe desde sempre e que continuará existindo para sempre, além de todos os limites temporais. Essa compreensão da eternidade de Deus nos inspira a confiar nele e a encontrar segurança em sua promessa de vida eterna para aqueles que o seguem. A descrição de Deus como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último em Apocalipse 22 e 13 é uma afirmação poderosa de sua existência eterna e de seu controle soberano sobre toda a história humana. Por fim, a eternidade não se pode medir. A eternidade é um conceito que transcende a própria noção de medida. Enquanto vivemos em um mundo governado pelo tempo e pela mudança, a eternidade está além dessas limitações. O tempo, como o conhecemos, é uma sequência de eventos que tem um começo e um fim. No entanto, a eternidade não tem início nem fim. Ela simplesmente é algo que não tem ponto de partida ou de chegada, é uma tarefa impossível para nós, seres finitos. A eternidade é infinita em sua natureza. Ela não pode ser contida ou quantificada dentro dos limites da nossa compreensão finita. Tentar medir algo infinito com ferramentas finitas seria como tentar conter o oceano em um copo. Portanto, a eternidade não é algo que possa ser medido ou compreendido completamente por nós, seres humanos frágeis. É um mistério que aponta para a grandiosidade e transcendência do nosso Criador, convidando-nos a contemplar sua infinitude e confiar na sua promessa de vida eterna. A passagem de Isaías capítulo 9 e verso 6 é uma das muitas que apontam para a natureza divina e eterna de Jesus Cristo. Porque um menino nasceu,
Um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A frase Pai da Eternidade é particularmente significativa. Ela sugere que Jesus não apenas existe na eternidade, mas também é a fonte e o sustentador dela. Pai da Eternidade, Jesus não apenas existe eternamente, mas também é a própria fonte da eternidade. Ele é atemporal e transcende todas as limitações do tempo. A palavra Pai implica uma relação paternal, sugerindo que Jesus é o provedor, o sustentador e o protetor da eternidade. Ele cuida e zela por aqueles que estão nele. Reconhecer Jesus como o Pai da eternidade traz consolo e segurança para os crentes. Saber que Ele é eterno e soberano traz uma sensação de paz e confiança em meio às incertezas da vida. Portanto, João capítulo 13 verso 16 destaca a promessa central da vida eterna através de Jesus Cristo, revelando o amor incondicional de Deus pela humanidade e convidando cada pessoa a responder a essa oferta gratuita de salvação pela fé em seu Filho. Essa promessa é o cerne do Evangelho cristão e a fonte da nossa esperança para a eternidade. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus.